O alossauro se diferenciava de outros predadores pelo porte muito mais robusto. Ele fez o ceratossauro parecer um anão. O alossauro foi um dos maiores predadores da América do Norte no final do período Jurássico. Ele acabou com o reinado do ceratossauro como o predador soberano. Se você se deparasse com um alossauro, em primeiro lugar, você estaria em sérios apuros. Se você se preparasse para correr, ele já estaria com as patas em cima de você, forçando o seu rosto contra a lama. Daí, o alossauro ia se abaixar e rasgar você no meio, com uma mordida comparável à do grande tubarão branco. O alossauro representou um grande avanço comparado ao ceratossauro. O seu tamanho era algo nunca visto antes. Com 10 metros de comprimento, 4,5 metros de altura e pesando até 5 toneladas, o alossauro era do tamanho de um vagão de trem. Quando os primeiros esqueletos de alossauros foram descobertos, todos viram que havia dinossauros carnívoros do tamanho de baleias assassinas, com garras poderosíssimas, um verdadeiro terror do período Jurássico. Uma característica social tornava o alossauro ainda mais perigoso. Pesquisas sugerem que esses gigantes viviam em bandos. Algo comum entre herbívoros, mas inédito em predadores até então. O interessante é que com o alossauro encontramos grandes acúmulos de ossos de alossauros e é incomum porque não costumamos achar isso com nenhum animal predador, não só com os dinossauros. E quando vemos grandes acúmulos assim, ficamos bastante curiosos. Será que esses animais viviam em grandes grupos? Dá até para chamar de bando, pois são parentes dos pássaros. Grupos familiares são muito eficientes para predadores, pois caçando sozinho, as suas chances de sucesso são muito limitadas. Eles encaravam criaturas bem resistentes naquele período. Algumas de suas presas podiam facilmente matá-los. Vivendo em grupo familiar e caçando nesse grupo, isso aumenta as chances de sobrevivência. E há outra diferença crucial entre esses dinossauros. O alossauro era uma criatura inteligente, com a capacidade de criar estratégias. Nos interessa muito fazer uma tomografia do crânio do alossauro, porque, no que diz respeito à sua posição na árvore genealógica dos dinossauros predadores, ele ficava mais ou menos no meio. Ele não era como os dinossauros mais primitivos, como por exemplo o Majungatolus, nem como os mais parecidos com pássaros, como o Deinônico. O alossauro era o animal mais sofisticado do final do Jurássico. Dentre os carnívoros, era provavelmente o que tinha capacidade mental mais sofisticada. Não era um gênio, mas provavelmente mais esperto do que qualquer predador ao seu redor. Isso dava a eles uma vantagem entre os outros predadores. Os sentidos deviam ser mais aguçados e a mente devia processar a informação sensorial de maneira mais eficiente. Durante o período Jurássico, o alossauro era o predador mais sofisticado da América do Norte. Mas além do intelecto, ele também tinha 3 armas incríveis. A primeira era um conjunto perfurante de dentes dispostos como serra, presos a uma mandíbula capaz de retorcer aço. Seus dentes eram muito poderosos, robustos e com serras nos 2 lados. Tinha músculos fortíssimos na mandíbula e seus dentes eram perfeitos para quebrar ossos. Se ele mordesse algo, certamente balançaria a cabeça, tentando arrancar um pedaço de carne do adversário. Com certeza enfraqueceria e sangraria até a morte qualquer coisa que mordesse. As mordidas desses animais eram muito poderosas. Eles não apenas arrancavam pedaços de carnes, como quebravam e engoliam ossos inteiros. Eles comiam alguns dos maiores animais vistos na Terra. O alossauro comia saurópodes, animais bem maiores do que os maiores mamíferos encontrados hoje em dia, como os elefantes. Eles arrasavam esses animais.
Ao contrário dos humanos, que têm 2 conjuntos de dentes durante a vida, os alossauros regeneravam seus dentes constantemente, quando eram arrancados durante as caçadas. É fantástico imaginar a força de uma mordida num osso, da espessura de uma árvore, onde o dente acaba ficando por lá. É claro que na perda de um dente, o alossauro simplesmente o regenera. A segunda arma eram suas garras superiores. Um gancho triplo e mortal, capaz de rasgar facilmente a carne do oponente. As garras do alossauro seriam como as de uma águia bombada. Eram longas, curvadas. Eram bem parecidas mesmo com as garras da águia, mas rodeadas por uma vasta musculatura. O alossauro, dentre os dinossauros carnívoros, era o que tinha as maiores e mais eficientes garras. Esta é uma réplica da garra. Se olharem bem, verão que é um osso ungueal. É o osso que vai por baixo da garra. Como podem ver, parece uma garra de urso. Tem 2 carenas. São muito eficientes para rasgar, perfurar e agarrar a presa. As patas superiores do alossauro eram impressionantes. Observando bem, você nota que por baixo elas eram arredondadas. Não eram afiadas, o que indica que as patas eram usadas para segurar, furar, agarrar firme as presas. Ao contrário do Utahraptor, por exemplo, que tinha uma lâmina afiada na parte de baixo da garra, que eu acredito pode ter sido usada para cortar e talhar. Os alossauros se utilizavam da velocidade para capturar a presa. Essa era a terceira arma. Em 2007, paleontólogos da Universidade de Manchester apresentaram uma revelação surpreendente. Estudando a perna do dinossauro, sua musculatura e mecânica, foram capazes de deduzir a velocidade máxima do alossauro. 33 km por hora, muito rápida para um predador gigante. O alossauro foi feito para correr. Ele conseguia se impulsionar com muita eficiência. Tinha um ótimo sistema de impulsão. Músculos poderosos nas pernas o impulsionavam. Rápido, poderoso e equipado com armas mortais, o alossauro foi o maior predador do período Jurássico. Mas seria este dinossauro o responsável pelas marcas nos ossos encontrados em Colorado? Quando você analisa vários ossos de sítios jurássicos desse período, você vê marcas e mordidas fantásticas. Algumas das marcas dos ossos chegam a quase 3 centímetros de espessura e com quase isso de profundidade. Sem dúvida, vieram de alossauros que comiam essas carcaças. A coisa mais fantástica disso tudo é você tentar equacionar, tentar imaginar o tamanho e a força dos animais que conseguiam deixar este tipo de marca nesses ossos enormes. As marcas de mordidas nos ossos encontrados em Colorado são do mesmo tamanho e da mesma forma que os dentes do alossauro. E os rasgos profundos nos ossos são similares às formas das garras desse dinossauro. E como foi encontrado o esqueleto de alossauro nessa área, quase não há dúvida de que tenha sido esse alossauro o responsável por essas marcas. Foi uma peça vital no quebra-cabeças. Tratava-se do território de caça do alossauro. Mas uma pergunta permanecia sem resposta. Por que, pelo menos, um ceratossauro havia invadido